Olá, estamos aqui em mais um episódio Geração Cósmica. Que delícia! Na verdade, é o quarto episódio, eu juntamente com o professor Tadeu Gasque. Para quem já está seguindo a gente aqui, ele é especialista na astrologia, ele traz uma bagagem bem longa ali dentro desse olhar da cura, de levar uma orientação, um direcionamento, de usar a astrologia para fazer as nossas curas internas, espirituais, até mesmo física, professor? A gente pode trazer essa consciência. Mas antes de mais nada, ele é o Tadeu Gasque. Fala um pouquinho, professor, de você para os nossos telespectadores. Eu gosto quando alguém fala. Quando você fala é legal também, eu gosto. Eu sei porque você gosta de quando alguém fala de você. Não precisa falar. Não, assim não. Ai, tô brincando. Não, realmente eu não... acho que eu me habituei durante anos e anos e anos dessa maneira. Desde criança até, sabe? Quando eu queria falar alguma coisa sobre mim, a minha mãe ou alguém já... Ele faz isso, ele é assim, ele não sei o que, ele também faz assim. Eu falei, tá bom. Então Mas cá estou eu, com uma astrologia que eu considero comportamental. Se é comportamental, é psicossomática. Perfeito. Assim como você falou, que a gente... não especificamente a gente vai dizer, eu trato a saúde. Sim. Literalmente falando, Mas, por exemplo, fazia um tempo que eu não fazia um atendimento completo, assim, do jeito que ontem eu fiz. Então, tratando tudo, colocando desde o início, como Sim. isso é uma influência, como isso funciona. Uau. Então, esse é o Tadeu. Eu gosto que a pessoa tenha compreensão, então eu coloco... às vezes já recebi críticas, mas eu gosto de colocar algumas ideias antes que vão servir, vão associar e vão trazer mais compreensão. Quando traz mais compreensão, a pessoa vai mudar o comportamento e já está mudando a saúde, tudo. O imunológico, e já está mudando o corpo e tudo mais, relacionamentos. Tá? Então, tem muito a ver com a questão da área da saúde. Então, eu pretendo, eu juro que eu vou fazer mais vídeos no YouTube. Isso é uma promessa, hein? Começou o ano. Eu juro. Estamos gravando aqui em janeiro de 2026, Logo mais, a gente vai tentar colocar no ar bem rapidinho, mas a gente sabe como é que são as coisas, professor? Porém, ele fez uma promessa, janeiro de 2026, que ele vai fazer mais vídeos para o YouTube. Por favor, hein, professor? Agora já está chegando Estamos fevereiro. Marte e Plutão, Marte e Plutão ali coladinho. Nossa, nem fala. Uau. Mas fala de você. De mim? Tipo, o que mais? Fala um pouquinho mais de você. São muitos já que você falou anos. que mamãe, vovó, a família inteira não deixava, falavam por você, então agora fala. Eu te dou essa liberdade. Eu te dou essa liberdade para você ser você, professor. São muitos anos de atendimento, A astrologia começou em 2002, 2002. E... 2002 para? 2025. Não, 2002 para você. Você falou que a astrologia começou? Astrologia? Não, para mim. Na minha sim, vida. Isso. Eu só trouxe essa consciência, para você ali, gente, olha quanto tempo. Aquela coisa, já falei muitas vezes, eu queria provar que não funcionava. Porque a ideia do horóscopo, Então, eu queria dizer, não funciona. E aí eu fui lá e caí com os burros na água e eu vi que funciona. E aí eu comecei a utilizar. Aí, vamos ver como isso funciona. Será que é só para mim? Aí eu comecei a fazer para uma pessoa, para outra pessoa, para os amigos, para as pessoas que eu conhecia. E aí, não, faz dela também, faz desse aqui e tal. Aí eu comecei a atender e não pode mais. E são muitos anos. Sabe o que eu fiz esses dias? O quê? É muito engraçado, professor, Ele fala uma coisa, ele volta o passado, ele está no presente. A Lua está em Gêmeos. A Lua está em Gêmeos. Nossa, hoje o programa vai ser muito complicado o programa hoje. Eu peguei todas muito divertido. Complicado não, divertido. Eu peguei todas as minhas agendas. Misericórdia. Para ter uma elaboração, para ter uma ideia. Foi fazer uma planilha? Foi fazer para ver quantidade de atendimentos, assim, uma soma mais, assim, uma coisa meio assim. Em plena lua, em Gêmeos, eu fiquei curioso. E só em Aquário. Eu fiquei curioso com essa coisa de
o ritmo dos meus atendimentos, um estudo, tipo assim, durante o ano de tanto, eu estava com esses aspectos e atendi muitas pessoas assim, assim, assado. Eu vou fazer sabe assim? Uau. Isso é legal, eu gostei disso. É isso? É muito interessante, porque a gente entende os ciclos nossos, porque nossos clientes, quando chegam para nós, eles geralmente é muito engraçado, pessoal. Quando a gente atende 2, 3, 4 pessoas, o professor atende meia dúzia de pessoas por dia, né? Não, hoje não. Não hoje mais, não. né? É por isso que eu estou dizendo. Existe uma condição, né, tua. Sim. Por isso que eu estou fazendo essa observação com as agendas. Então, um trânsito que existia quando Plutão entrou em Sagitário. Sim. Entende? E aí, o outro trânsito... Isso, o outro trânsito quando Urano entrou em Touro. Então, esses períodos, dependendo de quem você é e o que você faz, você atrai pessoas ou faz atendimentos para tal pessoa. Exato. Então, você tem uma observação durante a tua vida, como no caso para mim são 20 e tantos anos de atendimento, onde eu posso perceber o que eu me aprofundei em tal período da minha vida. Ai, que legal. Você Achei entende? interessante isso. Agora, por exemplo, os meus atendimentos eu tenho que frear um pouco o aprofundamento. Tá bem profundo. Porque se eu vou lá e coloco de forma muito contundente ou muito tal, às vezes as pessoas não têm um entendimento. Ou não quero dizer que elas não estão preparadas, porque a gente vai tentar preparar a pessoa, a gente vai tentar fazer... Estão chegando até nós justamente entender. por isso, né? Mas, por exemplo, eu consigo perceber aonde eu estou entrando, no período que eu estou entrando, para melhorar o atendimento que eu tenho e o aconselhamento que eu tenho com as pessoas. Que legal. E não dá uma coisa que eu quero, mas que é uma necessidade do momento. Que você precisa estar preparado, ou disposto, ou entender o que está chegando. Porque a gente já tem falado, né? Nós estamos aqui na Geração Cósmica justamente dizendo, nós estamos num período novo. Exato. Que tudo está modificando. Vivenciando coisas novas, né? Relacionamentos é um momento, assim, bastante importante. Muito. Tá? A situação global, vamos dizer assim, com as intempéries que a Terra, que o nosso organismo Terra vem passando. Muda o organismo da Terra, muda o organismo do ser humano, porque está tudo ligadinho. Mudou lá em cima, mudou aqui embaixo, pessoal. Justamente. A gente tem que estar preparado para todas as mudanças. A Terra está sofrendo X questões, né, colapsos, ela está mostrando que está no limite. Isso é tão ruim, porque as pessoas acham que é um problema do planeta Terra, né, um problema mais geográfico. E não. Porque movimenta-se ali o solo, as águas, seja o que for ali no planeta Terra, né? Toda a fauna, a flora, movimenta dentro de nós, porque estamos todos conectados, assim, né? Assim como os animais, que nem você falou, a flora, a fauna, mudando uma condição climática, os animais ou têm que migrar, ou eles têm que ir para lá ou para cá, ou se alimentar de outra forma. Perfeito. E nós somos uns outros animais um pouco mais assim. Nos alimentando também de alguma forma. Isso. Então, esse é o Tadeu, vamos dizer assim, que de repente eu estou observando algumas outras coisas, eu tenho uma preocupação com o que está acontecendo, que às vezes alguém assusta e fala, mas para que você está fazendo isso? Ou não sei o que e tal. Eu falo assim, porque é esse tal aprofundamento. Chega um patamar de observação que às vezes as pessoas não compreendem, entendeu? Esse é o Tadeu. Ele é generoso, ele se dedica, ele se prepara, ele tenta entender o que ele pode melhorar ou não, ele está tentando te acolher de todas as formas. E é legal. Mas ele está sempre atrasado também. Mas aí a gente... Por que a gente tem que estar sempre se julgando, né, professor? Atrasado, eu posso dizer que sim. Hoje, diga-se por passagem. Mas, na verdade, tadinho, ele entendeu que seria amanhã, né? E tá tudo bem com a lua em Gêmeos, né, professor? Você só tá perdoado por causa disso. Jura? Porque é tua revolução, tá? É mesmo? Pô, que bom. Porém, eu vou agradecer a lua hoje. A gente tem uma característica, quando a gente atende, né? É muito engraçado. Eu consigo atender até 3 pessoas. Eu me sinto confortável até 3 pessoas num dia. Porque meus atendimentos são bem profundos, bem longos, né? Alguns menos, outros mais, né? Depende da posição que a pessoa está vindo, né? Principalmente se for
mapa astrológico natal, a gente se aprofunda mais. Se já for um de previsão, de revolução, aí fica um pouquinho mais fácil, porque a pessoa já tem consciência de muitas coisas. Porém, é muito engraçado. Quando a gente começa um atendimento na manhã, todos os atendimentos que vão seguir no dia têm a mesma característica, têm a mesma energia. Isso nos ajuda muito, viu, Planeta? Graças a Deus, porque então, a gente fica ali, né? Olha Carla, que legal. Olha, isso aqui, ó, por exemplo, isso cai dentro do que eu falei que estou analisando. Por exemplo, você no teu dia está sobre um trânsito. Sim. Um trânsito lunar ou de outros aspectos. Exato. Vênus transitando, Mercúrio transitando. Vários. Por você estar nesse patamar, se colocando numa condição de aconselhar ou atender pessoas, Sim. ou de um terapeuta, vamos dizer Sim. assim, não quer dizer que você não está submetido às influências do teu dia. Você está tanto quanto. Isso. Então, aquelas pessoas que agendaram, elas caem dentro da tua proposta de influência. Do que eu preciso oferecer. Isso. E acaba você, então, vivendo, por exemplo, se você falou, eu atendo 3 pessoas, é um longo período do teu dia. Sim. Como eu, quando eu atendia 5, 6 pessoas. Nossa, professor, não consigo imaginar. Não, eu não consigo me ver. Quando em curso e em viagens, acontecia até mais, porque às vezes você atendia 5, 6 pessoas da agenda. E às vezes você tinha um organizador que você continuava conversando mais tarde, ou que saía para um jantar, e você acabava sempre esticando contando história, explicando coisas e tudo mais. Então, ou seja, aquele dia meu, ele só foi aquilo. Foi os atendimentos. Exato. E o nível das pessoas, ou o conjunto de pessoas que eu atendi, se encaixa na minha necessidade do trânsito do dia. Então, eu vou ter um histórico e vou também vivenciar uma situação através dessas pessoas que eu estou aconselhando. Isso é muito gostoso, gente. Para nós aqui, que somos terapeutas, né? Estamos aqui nessa condição de levar a consciência de acordo com a minha visão, de acordo com os meus estudos, de acordo com o nosso entendimento ali do momento. Então, assim, é sempre muito gratificante a gente entender como funciona o universo, como nós funcionamos, para que possamos estar sempre atentos, né? E captar tudo. Mas por que eu acho bacana a gente ter entrado, né? Porque a gente é assim, a gente não marca nada, a gente sabe o que a gente precisa fazer neste programa, porém a gente deixa fluir para que seja um papo leve, um papo gostoso. Agora, você teve agora, você fez um link na tua mente que aconteceu aqui para mim também. Continua falando o que você ia falar. Agora você tirou meu raciocínio. Não tirou nada. Você sabe o que você ia falar. Você falou assim, nós entramos nessa conversa, estamos falando desse assunto. Porque de alguma forma tem uma feridinha que está sempre sendo expressada, ou tem uma característica que está sempre sendo manifestada. Isso. Então, e agora, aí a gente vai falar de... porque a gente precisa trazer a consciência do programa de hoje. Nós sabemos o que nós precisamos falar, porém a gente deixa só fluir, tá? Porque a gente vai falar daquela ferida que não quer curar. Na verdade, ela não pode ser curada mesmo, né? Porque é ela que vai instigar a nossa evolução, né? Você quer ver como eu ia emendar? Como? Você cortou meu raciocínio, professor? Não, eu achei muito interessante. Eu tinha que te avisar antes, senão não ia ter... Não ia ter graça, né? Então, tipo assim, eu ia colocar assim... Em função disso que eu estou falando, de que o meu dia é formado pelas pessoas ou pelo conjunto de ideias ou situações que eu vou vivenciar através dos meus atendimentos, da mesma forma, Quiron, quando existia, precisava passar por um aprendizado de doação. E para ele chegou a história que Zeus virou e falou, você vai cuidar de Hércules, ele precisa de ajuda. Uau, que responsa, tadinho do Quiron, né? Tadinho de mim, tadinho de você, tadinho de todos os terapeutas. Ninguém é tadinho nessa vida, todo mundo está onde precisa estar, isso é um fato. Mas continua, professor, ele deu essa responsabilidade, ele agregou uma responsabilidade a Quiron para... E o mais interessante, já que nós estamos falando sobre isso, né? Sobre as associações do teu dia, das tuas necessidades e tudo mais,
as pessoas também atribuem a gente, elas trazem a consciência para a gente de algo, né? Sim. Nós estamos sempre vibrando nessas condições, nós estamos sempre atraindo situações para as nossas vidas, das quais são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que possamos ter consciência de algo que muitas vezes está tão no inconsciente, mas está tão no inconsciente. E, gente, todo mundo, tá? Por mais que a pessoa esteja nesse trabalho aí de buscar melhorar, se desenvolver, todos nós temos muitas questões inconscientes que naturalmente elas estão vibrando, naturalmente elas estão surgindo para que elas ganhem vida. Então elas precisam de alguma forma atrair situações, atrair momentos para que nós possamos evoluir através deles. Então é muito lindo esse processo acontecendo, não é? Justamente. Então é muito gostoso. Eu acho muito bacana assim o trabalho da terapia. Eu acho muito o trabalho da autopercepção, do autoconhecimento, porque tudo começa a partir de entender quem somos. Quem somos, de onde viemos, quais são as nossas características. O professor mesmo acabou de falar. Desde pequenininho, eu ia falar alguma coisa, mamãe não deixava, a avó não deixava, ninguém deixava. Então, ele aprendeu a estar neste lugar de ser apresentado. Só que quando a gente entende o arquétipo dele, tudo que ele mais gosta de fazer é falar, de mostrar, de também apresentar. Então, por que ele, com todas essas características, ele tem dificuldade de, às vezes, trazer o seu maior dom, seu maior talento? E eu diria assim, não é que é seu maior dom, professor, mas você tem habilidades e características no seu mapa que tem essa facilidade na comunicação, que seria uma pessoa que facilmente vai falar assim, mãe, deixa que eu me apresento, poxa, deixa que eu falo. Mas você ficava quietinho. Eu não ia me apresentando. Por isso que eu estou te falando. Quando você se apresenta, te traz responsabilidade sobre aquilo que você falou. Mas aí vamos hoje... dizer assim, ó, já que você faz isso aqui, vem aqui e cuida disso. Mas isso todo mundo sempre fez na sua vida. Sim, mas eu falava assim... De alguma forma, sempre fizeram isso falando ou não falando. Acho melhor não falar que eu sei fazer isso daqui. Porque já porque senão você é culpado, né? Mas isso é legal, porque é uma feridinha. São feridas que não são ruins, pessoal. Não é isso que a gente precisa entender. Todas as nossas feridas são boas para que nós possamos ter consciência do nosso poder. Porque ele sabe também do poder que hoje ele tem. Óbvio, né? Desse trabalho todo, evoluindo, crescendo, aprendendo. Mas é gostoso saber quando você tem um poder, quando você tem uma facilidade, né? Você tem um talento ali e que você pode administrar de acordo com o ambiente. Então, eu acho bem interessante. Tá, e agora você? Está falando muito de mim. Não, eu nem me fala. Minha ferida não preciso nem falar, né, pessoal? Minha ferida, eu tenho que trabalhar muito a comunicação. Eu preciso falar muito. Mas, acima de tudo, eu preciso tomar esse lugar de ir para o mundo e conquistar esse lugar, né? Isso é o que eu venho fazendo aí no decorrer do tempo. Mas eu também tenho minhas feridas, meu Deus. Inclusive, quando chegar na minha aqui, eu vou falar. Mas vamos falar do que não que é melhor? Eu também acho, né? Da gente não vai ficar uma sessão de terapia aqui. Pessoal. Então, assim, vamos lá. Só para recapitular a ideia das pessoas rapidinho, no sentido que... O histórico aqui se baseia, né? Tudo isso que a gente usa de interpretação vem, então, dessa mitologia, dessa condição existente, porque se percebeu que a história mitológica, ou que a história de Hércules, de repente, se projetava na vida das pessoas. Sim. E foram durante todo o tempo e até Milênios, hoje. né? Então, Hércules era forte, bonito, todo mundo adorava estar na presença de Hércules, ele devia ter uma Vênus, né? Devia ter uma Vênus e tanto, uma né? Vênus, Ninguém sabe né? a Vênus de Hércules? Fiquei curiosa agora. Talvez um signo de sol, né? Tipo Pode assim. ser, um leãozinho, eu suspeito. Então. Mas acontece assim, ele tinha presença. E todo mundo dizia que ele já era, ou deveria ser um imortal e um deus. Mas a história dele fez com que ele se tornasse um semideus. Sim. Então ele precisava provar daquela maneira tipo ariana, né? Tipo, eu posso, eu faço, eu aconteço e tal. Mas ele era, nessa hora, né? Ele se tornava bruto. Nessa hora ele se tornava incisivo, querendo que as coisas acontecessem e querendo resolver quase sempre na força, né? Sem tato, né? Com na tirania. espada, né? Essa coisa assim. Então, depois de muitas situações ali ocorridas e tal, ele chegou para os Zeus e falou, me dá 12 trabalhos
né? Me dá esses 12, assim, que mais difíceis que possam ser, que não vai haver dúvidas de que eu venço e posso me tornar um Deus. Bom, tudo bem. Então, Zeus fez aquilo lá e disse, faz isso, o leão, a serpente dragões, cada vez que cortava uma cabeça, nascia Nascia duas. O leão de Nemeia, tem várias, né, passagens, isso é muito interessante. Bom, para cada conto se aumenta um ponto, né? Que a gente sabe que vamos ter aí histórias paralelas, às vezes, né? Cada um com seu olhar, mas a essência é o que vale, tá, isso. pessoal? Então Hércules foi, né? Todo contente, maravilhoso. Agora eu vou resolver essa parada. Aí o Deus ficou meio assim e falou assim, acho que ele não vai conseguir. Falta o quesito Tato, né? inteligência, falta o quesito calma, o quesito, né? Então ele lembrou de Quiron. Chamou Quiron, que era completamente o oposto. Contrário dele, completamente. Feinho, esquisitinho, ninguém queria estar do Jamais lado. podia ser Deus, um semideus sequer. Mas era um imortal. Ele era um imortal. Zeus, né? Zeus. Deu a imortalidade para ele, para que ele pudesse fazer isso para todas as pessoas, que ele encontrasse todas as pessoas que tivessem uma necessidade. Ele era um médico, curador, tinha uma inteligência muito aflorada. Sim. Né? Então, o problema é que ele não tinha a questão do agradecimento. Porque era uma Olha. condição tipo, Zeus tira essa possibilidade, que ele não faça tudo isso apenas por alguém que tivesse sempre uma força de agradecimento ou um reconhecimento, ou que ele ganhasse alguma coisa com isso. Sim. Então ele ia fazer isso de forma incondicional do resto da vida, porque ele era imortal. Sim. Bom, então aqui nós temos a principal ideia da situação. Vai. Alguém que precisa de ajuda por uma necessidade, por uma condição, Tá. Ou seja, porque tem mas, uma dor, né? mas não quer ajuda, porque é tipo um brutamontes e tipo assim, eu consigo tudo, então não o ego, precisa. orgulho, vaidade. Isso. E aquele que diz assim, eu estou pronto, é só me chamar. Uau. Que até, O que né? você precisa? Está disposto demais. O que você precisa? Está precisando de alguma coisa? Quer que eu te ajude a subir a escada? Esse que precisa, muitas vezes, até de reconhecimento, quer ajudar tanto, porque sabe que não consegue estar ali, mas quem sabe eu com ele, eu consigo projetar essa minha dor, né? Que isso, inclusive, minha dor não, minha força. Que isso, inclusive, acontece nos relacionamentos, né, professor? Nós atraímos as pessoas que têm alguns talentos que eu não consigo ter, mas eu atraí exatamente aquela pessoa, porque ela fazendo ali, de alguma forma, eu estou sendo, né, acalorada, de alguma forma eu fico ali. Como nós vamos falar de todas as casas e tal... E vamos, né, professor? Porque o tempo aqui, ele não anda, ele corre, ele voa. E você viu que nós estamos 4 segundos a menos no dia? Bateu 4 segundos a menos, pessoal. Isso é a título de informação. Eu não esmiucei muito essa informação. A fonte que eu trouxe é uma fonte que, para mim, eu gosto, é segura. Porém, eu tenho certeza, porque o dia não tem mais 24 horas. É muito louco isso, né? Bateu, parece que 4 segundos a menos. Então, Plutão. se a gente entrar aqui, nós não vamos falar de Quiron. Bora, só foi a título de informação. Mas a gente tá vai bem falar. assim mesmo. E tem o 13 Atlas. Vamos no próximo episódio voltar a falar dele? 13 Atlas, né? Onde ele está. Eu confesso que eu dei uma deixadinha Eu acho nele. que ele já está bem longinho. Já está se afastando, já. Como a gente falou já algumas vezes, o importante é o que ele deixou de rastro. O importante é que ele trouxe uma consciência, como a gente falou nos outros programas. Então, pega lá que tem 3 programas que a gente está falando bastante coisa. E o último episódio, nós falamos ali a história de Quiron. Lógico, dentro da minha visão, dentro da visão do professor. Eu trago ali algumas características, o professor já traz outras, mas o que a gente precisa entender que é a essência do que significa Quiron. Porque isso, se a gente... esse significado, principalmente, eu vejo muito isso, da diferença que existia entre o belo, bonito, maravilhoso, idolatrado, o que as pessoas necessitam, mas se afastam. Sim. Porque parece que ninguém ia convidar o Quiron para uma festinha, porque ele era esquisitinho e feinho. Estranho, né? Entendeu? Ele era o rejeitado. Ele já se achava o rejeitado, então automaticamente as pessoas o rejeitavam. O histórico é que ele foi rejeitado pela mãe quando nasceu. Sim, está no episódio anterior.
Então, toda Traz essa condição... característica. Enquanto que Hércules, né, foi tudo assim, não, vem aqui, eu vou te ajudar. Olha, você tem que mamar do leite divino. Tinha até aquela coisa assim, olha, vamos encontrar uma deusa, se você mamar do leite divino, você se torna um imortal. Então, ele tinha muitas facilidades para estar perto de outras tantas pessoas. Sim. Enquanto Quirón tinha uma facilidade... Que alguém que fosse ajudado, olha só. Alguém que fosse ajudado. Né? Tadinho. Não, essa pessoa que foi ajudada, ela não ia querer dizer que alguém ajudou. Exato. Então, não era legal chamar o Quirón. Não era legal ele estar perto. Era legal ele estar afastado. Uau, olha só. Porque olha a pessoa se sentia mais Quirón. forte, né? Como Hércules. Se eu falar que esse anãozinho aí, que tem esse negocinho na cabeça aí, me ajudou, perde a minha força. Uau, olha assim, a vaidade, o orgulho, a arrogância, Entende? né? E todos nós temos isso em vários momentos da vida, tá, pessoal? A gente está falando de um mito, de uma história, né? Que a gente sabe que essas histórias contam, mas elas, quando a gente busca e esmiuça ali o significado delas, tem a ver com o nosso comportamento no dia a dia. São formas de contar um pouquinho quem somos, porque quando fala literalmente quem somos, a gente não gosta, né? Ah, você é isso, você é aquilo, você é assado. Ninguém gosta de ser colocado ali à prova. O importante é entender que a essência é o que vale para que nós possamos entender um pouquinho como funciona essas dores emocionais e como elas estão latentes, porque óbvio que Hércules não sabia que ele era o bambambam. Ele era aquilo e ponto. Ele precisava trabalhar, se buscar para ele poder fazer a transformação dele. A meta dele era aquela. Era aquela, ele era aquilo e ponto. E do mesmo jeito que Quirón também era aquilo e ponto. A meta de Quirón era encontrar problemas com pessoas ou dificuldades com as pessoas que pudesse ter um histórico de que ele curou e tudo mais. Então, no histórico de Quirón, o que vinha crescendo dentro dele era a quantidade de pessoas que ele se dedicou, ajudou, foi, fez e aconteceu, e que nunca olharam para trás para dizer obrigado. Olha só, que triste, a gente se dedica, dá o nosso melhor, mas por que acontece isso nas nossas vidas? Porque no fundo, nós queremos reconhecimento, nós queremos aquele lugar, nós fazemos as coisas em troca de. Isso que a gente vai falar de ferida. Hoje está muita gente está usando o termo validação. Validação. Hoje precisa ser validado. Quem é que vai te validar? E a gente não percebe, mas as pessoas começam sempre a entrar naquele lugar que, não preciso ser validado, eu me conheço, né? Ainda mais nesse mundo dos terapeutas, a gente fala, não, eu sempre estou fazendo meu autoconhecimento, faz você se sentir mal por alguma coisa, mas no fundo, todo mundo está fazendo uma coisa para receber algo em troca. Principalmente amor, naquela posição onde Quirón está no seu mapa. No seu mapa. Mas vamos começar a falar de Quirón, porque nós já passamos 28 minutinhos e temos 12 situações aqui de Quirón. O que a gente vai entender? Mas aí vai ter que descontar aqueles 4 segundos que você falou. Não, então se for descontar, piorou, né? Mas, na verdade, agora eu vou falar um pouquinho de astronomia. Quirón não é... Pela astronomia, não é considerado um planeta, tá, pessoal? Ele foi descoberto ali em torno de 1977 e ele é um corpo celeste. Ele não tem um volume tão grande para ser considerado um planeta pela astronomia, mas para nós, astrólogos, nós trazemos uma importância bastante grande ali deste corpo celeste que está no céu, porque ele está na órbita do Sol, inclusive ele está entre Saturno, deus da estruturação, da racionalidade, dos deveres, e entre Urano, que fala desse rompimento, da quebra de padrões, dessas dores que a gente vem trazendo, né? Então, ele está ali. Nós chamamos de planetoide, né? Sim, mas a condição que você está falando, essa ideia que você está colocando é muito importante. Onde ele está colocado, né? Isso, porque a órbita é excêntrica. Sim. E ela participa dos planetas de transformação, que esses após Saturno ali. Porque, Saturno em diante, tá? Porque o histórico que a pessoa vai passar vai servir para transformar a vida dela através do aprendizado. Perfeito. Quando que isso vai acontecer? Então, ele está transitando ali nos planetas exteriores. Exato. E momentaneamente, ele cai para a órbita dos interiores. Quando ele entra e começa a fazer parte do meio daquela poeira cósmica que está ali entre Júpiter, Marte, Vênus e tudo aquilo ali, São que ele pessoais, entra, né? aí incorpora
a tua experiência. Perfeito. Entende? Aquela experiência de transformação, ela é incorporada. Aí você vê a pessoa evoluindo em função da experiência que ela teve. Olha que legal. Isso é muito importante. Isso é bem interessante, porque ele está ali, entre dois planetas ali que a gente está falando de coletivo, de dever, de consciência, porém nós temos aqueles planetinhas que falam literalmente com a gente, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. É um planeta só seu, né? Que é quer só dizer, os talentos. ele está no céu, é de todo mundo. Sim, só teu. Mas só você tem aquele grau, só você tem aquela configuração. quadratura, aquilo ali, entendeu? E é dali que a gente vai extrair nossos dons, nossos talentos, nossos desafios, características ali arquetipais, né? E é por isso que a gente usa como interpretação, lembrando que antes não existia a visão de Quiron, a descoberta de Quiron e as estatísticas de fatos e acontecimentos, elas são posteriores a 73, no ano de 1973, 74. E ela foi descoberta em 77, foi isso? Isso, que foi justamente um período que aflorou as curas. As curas holístico, o que a gente pode dizer, as curas medicinais no sentido de xaropes, rezas... Terapias integrativas. Já teve vários nomes. A psicologia, a psicanálise, já tinha aí a psiquiatria, né? Porém, as integrativas, a partir dali, ela começa a ganhar maior consciência. Sim. E aí traz essa consciência de Quiron. E o que a gente precisa entender? Todos nós temos os 12 signos dos zodíacos instalados no nosso mapa astrológico natal. Então, todos nós vamos ter o planeta não, né? Porque ele é considerado um asteroide, um corpo celeste, tá? Porque ele é pequenininho, tá? Só por causa disso. Eu acho discriminação, mas tudo bem. Mas assim, todos nós vamos ter um Quiron em algum setor, porque nós temos 12 setores astrológicos no nosso mapa, e nós vamos também ter um signo onde ele vai estar colocado. Então, ele vai estar dentro de um setor ou de uma casa astrológica, cada pessoa, né, traz a sua referência, e ele vai estar dentro de um signo. E é justamente isso que nós vamos trazer, que é a tua ferida, ela não vai calar, ela é uma ferida aberta, ela é uma ferida que você nasce com ela e vai morrer com ela, que nem a gente está falando aqui de Hércules, de Quiron, no programa anterior. A gente conta um pouquinho mais a história do Quiron, né? E levando em consideração sempre que a gente traz aí referências, né? Às vezes uma referência que eu tenho de Quiron é um pouquinho diferente da referência do professor, mas a essência é a mesma, tá, pessoal? É a ferida que está aberta. Então uau! Então, vamos começar, professor, porque ele vai falar dos setores da casa, que ele é especialista, ele gosta muito, ele estuda muito sobre Quiron, então vou deixar para ele todinho o Quiron no setor, né? Nós temos 12, ele vai falar os 12, e eu só vou trazer a consciência do Quiron no signo. Dos signos. Tá? Agora, do arquétipo. O que eu, então, ia falar? Então, professor? Você, então, daqui para frente, tem que ter o teu mapa ali, você bem... que ter Bingo! O desenho do mapa. Sem isso, você não vai saber onde está seu Quiron. Tem que saber onde está o Quiron. Exato. E aí você anota do ladinho assim, que eu sempre falo. Exato. Anota o desenho de Quiron, que é uma chavinha, parece uma chavinha. Eu vou fazer ele aqui. E aí você escreve ali, o Quiron está na casa tal, 1, 2 até 12, ou no signo tal. Perfeito. Essa é a chavinha aqui, pessoal, do Quiron. Parece aqui, uma chavinha. Melhor colocar aqui. Pode colocar, tá perto. Dá pra ver aí, Doni? Só Doni. Não tenho Zete. Zete era só pro São Paulinos. Dicas por passagem, né? Sou super validada. Valido, ou seja. Mas esse é o Quiron, essa imagem aqui, tá? Do Quiron, que nós temos no mapa. E lá no mapa ele vai trazer exatamente aonde você vai ler exatamente a casa que ele tá e o signo. E nós vamos falar agora. Então vamos lá? Vamos, professor. Começa. O que é ter Quiron? Vamos lá, o que é ter Quiron na casa 1, na primeira casa? Lembrando, a casa 1 representa o nosso ascendente. É o momento exato que nós nascemos, tá? Então, é a casa que está recebendo a energia, todos os fluidos solares ali daquela casa. Você está sendo iluminado, porque nós nascemos ali quando esse signo está nascendo, né, no horizonte leste, ele está recebendo todos os fluxos, né, solares, onde traz o quê? Nós trazemos a nossa essência, a nossa encarnação aqui. Então, fala o que é ter... Uma associação importantíssima. Tipo Bora. assim, algumas pessoas podem ter o Quiron na casa 1, mas não no signo de Áries. Exato. Cada um tem sua configuração. Só que você tem que lembrar uma coisa. A casa 1 é regida por Áries, mesmo que você tenha um outro signo ali. A casa 1 do mapa fala da tua personalidade e do eu.
certo? Do teu eu, né? Quando você se prontifica a falar sobre si mesmo, tá? Então, algumas pessoas podem ter o Áries ali, né? Que a gente vai falar, ou então vai ter o Quirón na casa 1, que pode ser em um outro signo, representando que Quirón, na tua personalidade, pode desenvolver uma certa rejeição quando você nasce. Quanto mais próximo o Quirón tiver da linha do ascendente, mais força, vamos dizer assim, acontecimentos e fatos. Eu quero lembrar aqui, você sentia isso, mas podia não estar acontecendo. Você vai conversar com a sua mãe, não, me dediquei tanto a você, filhinho. Fiz tanto por não sei o quê. Nossa, isso é muito importante, porque nós estamos vivenciando de acordo com o que nós estamos sentindo referente àquela família, aquele acolhimento, e não o que eles acreditam ter passado para nós. Isso é fundamental numa leitura, porque é como você observa toda essa dinâmica. A mamãe não é culpada. Ninguém é culpado. O papai não é culpado. Ninguém. Então, por exemplo, você pode ter nascido numa vida, naquele período, que a mamãe tinha muita tribulação, muitos cuidados, muitas coisas. Você, né, às vezes tinha uma vovó doente, a mamãe tinha que largava um pouquinho você, a mamãe dava 2 minutos você para ir lá ver a vovó. Já era uma eternidade. Só que 2 minutos é que gerava a sua maior necessidade, vamos dizer assim, e ficou marcado na tua mente, no teu cérebro desde a infância, o abandono. Perfeito. Isso a mamãe é muito podia estar lá o tempo todo, a mamãe estava do ladinho ali e tal, mas aquele momento específico ela não estava e você se sentiu como uma grande rejeição, uma injustiça, uma traição. Isso de acordo com todos os fenômenos ali que a gente viveu ali, com todas as situações que nós vivemos desde a fase da criança. Graças a Deus, professor, eu não vivo de desenho, né? Ficou legal. Donizinho, põe aqui, olha, isso é uma mandala astrológica, lógico, não é uma mandala astrológica, gente, isso é horrorosamente desenhada por mim, mas tá bom, deu para entender. Ficou legal. Né? É bem jardim da infância, né? O casal 1, né, o Quirón estaria ali. Exato. Então, lembrando que, vamos lá, essas associações são importantes. Tá. A casa 1, ela é oposta à casa 7. À casa 7, é justamente o quem você queria. Então, você se sente rejeitado porque alguém se afastou. Então, depois que você sai da mamãe, depois que você já cresceu e você tem amiguinhos e tal, pode acontecer, então, com uma amizade. Você está ali, tem uma expectativa e a pessoa, não dá para mim ficar aqui, eu vou embora. Eu ia andar de bicicleta com você? Não vou mais. Aí você fala assim, como é agora? Vou andar sozinho de bicicleta? Então, vai andar sozinho de bicicleta, conhece outras pessoas. Pro mundo, porque né? Se você não sair de bicicleta, porque alguém não saiu com você, você vai criar histórico realmente de abandono. Uau. Então, a forma de não criar seria, né, essa pessoa não está comigo agora, eu posso encontrar uma outra pessoa. Então, né? a gente pode a cura, dizer né? A cura da casa 1. O Quirón da casa 1, a cura é você se colocar neste lugar sem depender do outro. Que tem a ver com essa atitude que agora você vai falar do Áries. Do Áries. Então, o que a gente precisa entender? Quirón em Áries ali tem a ferida da identidade, do direito de existir. Fica a dica, pessoal. Se você tem essa ferida, você vai ter que fazer um movimento. Você vai precisar se jogar para o mundo, acreditar no teu potencial, tá? E buscar alguém. Porque, como eu falei ali, por exemplo, mamãe não está aqui, entende? Eu não consigo. Quando criança, bebê, eu não consigo. Mas depois que eu começo a perceber tal, mamãe foi ocupada ali, eu posso me atrair que a vovó cuide de mim. Exato. Ou que a titia, ou alguma coisa assim. Você vai estar sempre dependendo de alguém, né? E sendo que a ferida é essa, se autoafirmar, liderar. Ir em busca de atenção. Exato, de você conquistar aquele lugar, tá, pessoal? Tem que agir com coragem. É Áries, coragem, é a sua verdade, é o teu poder de ir para o mundo e conquistar o que é teu. E vai acontecer somente depois que você fizer um mapa e alguém te disser que ele está ali. Que a tua ferida é essa. E aí a gente vai falar assim para você. Você precisa ser líder daquele grupo. Você sabia que você tem todas essas características? Imagina, eu não. Eu tive é muito engraçado, alguns históricos louco, né? Com Quirón de 1, assim, professor, abismal. A gente não vai ter tempo de falar das 12 casas. Casa 2, fala da 2, professor. A questão da casa 2 é o dinheiro. A questão da casa 2 vem o ferimento através de você ter, talvez, muito dinheiro, mas você não pode comprar alguma coisa. Se você comprar aquele carro que você quer,
você vai pensar, vou ferir alguém, meu irmão não pode comprar, alguém não pode ter. Então eu também não quero ter para não ofender o Hércules. Tipo Que assim. louco, né? Você entendeu? Não posso usar o meu próprio poder, né? Não, Eu tenho dinheiro e não posso utilizar. Tem gente que deixa na garagem. Deixa na garagem e não sai para ninguém ver que ele tem. Gente, Quiron, em touro, que também representa, né, na mandala natural do zodíaco, touro representa sempre nossos valores, a forma que eu ganho, nossas posses, nosso dinheiro, mas também nosso valor pessoal. Então, Quiron fala sobre valor pessoal e segurança. Se você tem ali aquele atributo, aquele valor e precisa evitar, mostrar, porque o outro pode achar isso ou aquilo, é justamente nesta condição que você precisa trabalhar. E também gera a outra situação, vai no negativo, de que se a pessoa quer muito uma coisa, mas não consegue ter dinheiro para comprar. Não se sente suficiente, né? Tipo assim, parece que nunca vai alcançar ter aquilo, nunca vai dar certo ter aquilo. Não é merecedor, que tudo acontece na minha vida, isso tudo fala de touro. O touro, ele sempre vai falar das características de você estar muito numa manipulação ou num processo de controle muito forte, que é onde você está preso neste próprio controle. Então, você acredita que aquilo é a sua verdade, você vai com aquela verdade absoluta. Isso é muito ruim. Quem tem Quiron ali em touro tem que construir a autoestima e a segurança interna. Sim. Isso é fundamental. Você está olhando a minha colinha, professor? Quiron na casa 3. Ai, meu Deus, essa querida mexe comigo. Quiron na casa 3. Seja bonzinho, professor. Não, só que não. Olha, quando eu fazia as palestras, né? As palestras, a pessoa recebia o mapa. Para ver onde estava o Quiron. Contava-se toda a história, não sei o quê. Quando eu chegava na casa 3... Ai, é um dos que mais tem, sabia? É assim, ao mesmo tempo que no começo eu tinha um cuidado para falar sobre, quando as pessoas então descobriam que era aquele aspecto, não, agora eu quero saber mais, eu quero falar mais. Então, tinha uma coisa que eu aprendi, né? Ali. Então, assim, ó, você tem um Quiron que fere através da área da comunicação. A casa 3 é a tua força de comunicação. Então, assim, não pode ser usada para criticar uma pessoa. Nunca. Quando você usa a comunicação, falando do negativo ou criando, ou criticando, aliás, vai criar uma ferida para quem você falou e uma ferida interna sua que você não tem como voltar atrás e pedir desculpa porque já feriu. Amassa um papel e tenta colocar ele no lugar de novo. A ferida vem através das palavras. E a cura? Então, só uma dicasinha, tipo assim, um exemplo. Você viu o namorado da sua amiga num lugar que estava esquisito. Estava estranho. Você pegou ele fazendo coisa errada. Aí você, nossa, vou contar para ela. Nunca faça isso. Calma. Nunca. É melhor até você falar com ele, oi, tudo bem? Olha, assim como eu estou te encontrando aqui, pode ser que outras pessoas também te encontrem, ou alguma coisa assim. Mas isso não pode trazer uma questão de estou mentindo para minha amiga? Então, essa é o cutucão que provoca, né? Não, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Você pode chegar para sua amiga e usar o que você viu de outra maneira. Oi, como está o seu relacionamento? Está tudo bem com vocês? Você está se dedicando? Você tem saído? Frequenta os lugares que ele gosta? Tal, alguma coisa assim, mas nunca chegar a falar. Por quê? Esse ferimento vai ocorrer no sentido de que eles vão aparentemente brigar, mas o que é certeza? Que eles vão voltar e ficar tudo bem, mas você vai ser afastada. Porque vão achar que você está mentindo. E pior, ainda vão achar que você tinha inveja e fez aquilo propositalmente. Vão transferir a culpa para você. Porque vem através do uso da comunicação de forma negativa. Medo de falar, gente. Um Quiron em Gêmeos sempre vai ter um medo de falar, vai ter um medo de expressar algo ali, de não ser compreendido. Então, a gente precisa entender qual é a cura, né? A força disso daí é muito grande. É confiar. Você ter um coração primeiro limpo e saber que tudo que você faz, óbvio que a gente faz coisas às vezes que não deveria ter feito, mas a intenção é o que importa. Então, tem um coração puro. Elogio. Para elogiar, para reconhecer, para saber
saber qual é o teu poder, porque Quiron em Gêmeos, o Gêmeos já fala dessa coisa distorcida, a gente fala muito da característica de Gêmeos, uma característica comum, né? Mentiras, enganos, confusões. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você entra neste lugar sem estar neste lugar. Então, vamos ter mais confiança e vamos saber acolher as pessoas, ser gentis com as pessoas. Vamos aprender que com a sua comunicação você pode expressar um sentimento. E você pode estimular. Né? Então, se pegar a história de Quiron com Hércules, era quando o Hércules já tinha tentado 2, 3, 5 vezes e ele estava meio cansado e meio deprê. E aí o Quiron veio e falou, não, você vai conseguir. Porque você tem a força. Então, através das palavras, a energia que vai através das palavras... Potencializou ele. Isso. Então, uma pessoa que trabalha numa área de gerente, que sabe estimular os funcionários... O funcionário fez tudo errado o dia inteiro. Exato. 5 minutos que ele fez uma coisa certa, Valoriza. você vai lá e fala, nossa, isso foi muito bom que você fez. O que você fez cura o dia inteiro da pessoa e ela começa, então, a gerenciar o lado positivo dela, que vem através do teu estímulo da comunicação. Entendeu? Acho que ficou muito claro. Essa daí é muito boa. Adoro, A casa 3, né? Eu gostei, viu? eu gostei. Você gostou? Esmiuçou bem, né? Gostei bastante. Quiron na 4, professor. não. Ui, a 4. Não. E sendo que a gente só tem 15 minutos, tá? Menos. Casa 4, a área familiar e doméstica. Família. Isso, perfeito. Bom, é simples. Todo mundo que está em casa é o Hércules. Exato. E você vai lá e vê todo mundo que está precisando de alguma coisa. Então, o seu irmão está lá tentando fazer uma coisa, não tem uma ferramenta, não tem não sei o que lá. Aí você vai lá e compra uma ferramenta, e leva para ele e fala, olha, estou te dando de presente essa ferramenta. Nossa, ele vai construir a casa dele, vai fazer tudo, mas nunca fale que você deu aquilo. Exato. Não tente lembrar, olha, nossa, tua casa ficou linda, maravilhosa, porque eu te dei aquela ferramenta, aquela furadeira, aquela escada, aquela... Não sei... Ele vai falar assim, eu trabalhei minha vida inteira, eu trabalhei de noite, de madrugada O que e você tal. fez foi E você vai dizer que foi por causa da furadeira. Ou seja, o teu ferimento é ser rejeitado no sentido da doação que você faz e de todo mundo que você cuida em casa, na área familiar. É exatamente isso, É gente. um espiritual ali. Você não pode cobrar ou falar, você lembra que eu fiz para você? Quem tem Quiron na casa 4 nunca cobre o que você fez. Você fez e está feito e ponto. Porque ninguém vai reconhecer e vai virar um atrito. Porque Quiron em câncer, que naturalmente é da casa 4, tá? Tem a energia do signo de câncer, é a ferida do afeto, do pertencimento. Então, na verdade, você sempre vai achar que as pessoas precisam te reconhecer e não, você precisa se reconhecer. Você precisa buscar a tua essência, tá? Então, cobrar o que você fez só vai piorar a situação. É muito louco isso. Olha, Pego muita gente com Quiron. precisa lembrar uma coisa aqui muito importante, tá bom? Ó, no teu mapa vai ter um Quiron Só um. em uma casa e um signo. Exato. O Quiron vai estar ali. Aí Pode você ser que fala, esteja ali em nossa, Touro. esse negócio está pesado, eu não estou gostando desse negócio. Você vai ter à sua volta outras pessoas que vão ter Quiron na área deles e vão fazer o bem para você. Então, lembrando assim, ó, você tem 11 casas que tem pessoas com Quiron fazendo por você. Uau! E você tem uma casa fazendo Quiron por alguém. Já está aí, né? Deu para perceber. Isso é para as pessoas não ficar com a mente, tipo assim, esse Quiron vai me prejudicar e tal. Então, quando você faz aonde você tem o dom de cura e o da doação, você tem que lembrar que você também está recebendo de outras pessoas, mas também não percebe nem reconhece o que eles fazem por você. Fica a dica, tá, pessoal? Ou seja, nós recebemos muito mais do que doamos. Olha como tudo é perfeito. Quiron na 5, professor. Os filhos, casa da luz, né? Depois que meu filhinho nasceu, eu nunca mais tive sossego na minha vida. Adoro. Nossa, eu não sabia que exigia tanto de uma pessoa ter filhos. Quiron, ali, quem que vai nascer? Quem que vai nascer? Se você tem um Quiron na casa 5, quem que nasce? Você. Nasce o Quiron. Nasce você ali, a feridinha junto. Nasce um Quiron ali. Exato. Se você tem um filho, você vai achar, vai querer proteger ao extremo, porque mesmo que ele for Hércules, mesmo que ele for forte e maravilhoso, você vai achar que ele é fraco.
Exato. Você vai ter um sentimento de que precisa fazer mais e o resto da vida talvez você tenha. E não é verdade. Não, às vezes Não, ele tem, verdade. vai ser muito mais ali, Isso. mas você prende os talentos E dele. quanto mais você achar que tem que fazer, olha só, é só projetar sufoca, a história né? do Quirón, do Hércules. É só projetar a história. Você vai falar assim, ó, vou me doar, porque quando eu envelhecer, ele que vai cuidar de mim. Não vai. Não, e pior, né? Porque Não vai. O Hércules Quirón, vai na cinco, embora. não. Ele vai literalmente. esquecer de você. Vai. Entende? Ó, você nasceu com Quirón. Na 5. Na 5, você vai se doar. E não espere o reconhecimento do filho. Gente, Quirón na 5 é autoexpressão, ponto, é brilho pessoal. Então, enquanto você não buscar esse seu lugar, ter essa confiança, esquece, você sempre vai projetar no filho tudo que está dentro de você, mas do lado negativo, isso não vai ser legal. Quirón na 6, adoro Quirón na 6, sabia? Eu gosto. Quem tem, não gosta. Não, quem tem não gosta, mas eu gosto do Quirón na 6 porque eles reconhecem. Ó, o Quirón na 6 é a área de saúde. Sim. Né? Uhum. Então, muita gente com Quirón na 6 tem um dom de cura. Naturalmente tem um dom de cura, por isso que eu gosto do Quirón da 6. Sim. São pessoas naturalmente que vão cuidar de pessoas, né? Mas às vezes elas vão descansar um pouco, elas vão, né? Precisa, Mas, né? por exemplo, essa pessoa, eu posso indicar que ela faça, por exemplo, um curso sobre reza, Sim, porque ela rezar vai funcionar. sim, O curso de xaropes e poções e florais, sim. porque ela vai dar muito certo na área da saúde fazendo isso. É muito legal como eles têm esse poder, né? Com Agora, a- você quer ver uma coisa que você Terapias. pode, né, falando do signo, Uhum. colocar? Tá. Eu cansei de ver pessoas com Quirón na 6 tentando mudar a vida, a Controle, própria né? vida. É Não, imperfeição, ela quer controle. mudar, É. ela quer viver diferente, até mudar coisas de lugar dentro de casa, Verdade. ela não consegue. Verdade. Ela não se sente muito bem onde ela está. Controle excessivo. Gente, Quirón em Virgem, tá? Porque naturalmente Virgem, que rege a casa 6, tem a ferida da imperfeição, do controle. Então, olha só, Virgem gosta de ser muito sistemático. Ele quer tudo do jeito dele. O signo de Virgem é um signo que fala de cura, tá? Ele já traz simbolicamente a energia da mulher, de trazer a vida, das sementes, da nutrição. Então, assim, ele tá sempre querendo nutrir. Mas às vezes ele começa a entrar numa neurose, numa obsessão tão grande, né, professor, que entra num controle e aí acaba colocando tudo aí errado e aí acaba sendo mal visto também. E essa ferida vai ficar chata, porque você vai estar querendo estar neste lugar de Isso. querer controlar todo mundo, controlar tudo à sua O Hércules volta. está sempre errado. É. Você fez tudo errado, de Exato. novo. Exato. É terrível, gente. O Quirón na 6 tem que aceitar que, primeiramente, somos humanos. E o humano erra, o humano falha, o humano está aqui para aprender, tá? E também a gente precisa entender que se eu não sou perfeita, porque o outro tem que ser perfeito. Lembra? São 11 pessoas me favorecendo e eu apenas favorecendo a um. Então, assim, a gente precisa entender que todo mundo é imperfeito, que tudo vai dar certo, desde que a gente aceite o outro como ele é. Difícil, hein? Ai, dificílimo, gente. 7. Nossa, agora o Ai, bicho vai pegar. Olha ali, ó. Nosso amigo. O bicho vai Doni, pegar. Em versão relógio. Ó, em algumas palestras, ou dava desquite ou dava o problema. Quando eu tinha casais que vinham para as palestras e de repente calhava, né? Dava certo que um tinha na casa do relacionamento. Ui. Que é a casa do relacionamento, é a casa do outro, tá? Então você tem sua ferida lá na casa do outro. Você pega teu Quirón, né? Está na casa 7. O que é que está dizendo? Está dizendo que tudo que você fizer, porque aquele com quem você está, no casamento e tal, ou no namoro ou tal, essa pessoa vai ser o Hércules e você vai ser o Quirón que se doa toda hora. Faz o que ele quer, cuida das necessidades, se ele precisa de ajuda, quebrou o carro dele, você vai lá socorrer e tal. E ele falou, tá bom, obrigado, falou tchau. E ele vai embora para onde ele tinha que ir e você tem que voltar para casa na chuva. Misericórdia. Nossa, o professor tá bravo hoje, né, professor? Mas é isso, Quirón na 7 é uma doação que você não vai ter essa retribuição. É que nem a 4. Não cobre reconhecimento na 4, mas também não cobre reconhecimento na 7. Só que é muito importante entender uma coisa. É. Essa relação vai crescer muito. Vai. Entende? Uma olhar, pessoa que né? tem um Quirón ali, né, na área de relacionamento, tanto ela vai aprender através das necessidades do outro, porque ela vai evoluir com essa relação, Exato. quanto o casamento ou a relação cresce. Então, se houver
um entendimento dessa área em que você nasceu para evoluir através dessa posição de Kiron. Do relacionamento. Né? Você não, porque muita gente fala assim, não, então eu não quero casar com ninguém. E muita gente não, fica sozinho com o Kiron na não 7. é bom. Não está evoluindo. Não tá. Porque assim, ali, na verdade, você tem tanto medo de desagradar em ser abandonado que você faz tudo pelo outro para ser visto, sendo que tua ferida está ali na fase da criança. Quem que te abandonou? Quem que você... qual olhar que você não tinha na fase da criança que hoje você está projetando no relacionamento? Olha que crescimento, gente. Você, através do outro, vai entender melhor quem você é, você vai entender melhor a tua essência, né? Porque eu entendo que existe um abandono ali e eu vou procurar crescer. Quando eu começo a me doar demais, eu falo, opa, peraí, por que eu tô me doando tanto? Aí o outro vai também, do outro lado, tentando equilibrar esse relacionamento. Por isso que existe esse crescimento enorme. E a 8ª casa? Kiron na 8, então já vamos para 8. A 8ª casa ajuda a explicar também a 7. Sim. Certo? Porque, lembrando, quando a gente falou da casa 2, a gente fala do dinheiro pessoal. Isso é muito importante. Pessoas num relacionamento entendam isso. Olha, não estamos falando de Kiron, não estamos falando de finanças. A casa 2 fala do dinheiro individual pessoal. Nossa. A casa 8 vai falar do dinheiro compartilhado, dos bens materiais compartilhados. Exato. Então, por exemplo, quem tem Kiron na 8ª pode estar sempre tentando curar o banco ou a finança do outro. Vai estar sempre socorrendo ali o outro. Tipo, você não faz as contas direito, olha, você perdeu dinheiro, olha, poxa vida, você não está pagando as suas dívidas, quer que eu te empresto, entende? Então, cuidado, Kiron emprestou dinheiro numa 8ª casa, talvez não receba tão facilmente. Ui, fica a dica aí, tem uma história, que parece que é o turco, né? O turco diz assim, se você não tem o dinheiro, né? Se você for precisar do dinheiro que você vai emprestar, tipo assim, não empresta. Não empresta. Isso é fato. Porque, tipo assim, é uma coisa que vai na 8ª casa e você não sabe se ela volta. Exato. Vai para o outro, né? Tem que entender o porquê você está emprestando esse dinheiro, porque você está querendo um reconhecimento, ou você está querendo ajudar demais e não está entendendo aí quais são suas crises existenciais. Porque um Kiron em Escorpião, a gente vai falar sempre do poder pessoal e também vai falar na sua confiança. Quando você se sente confiante, quando você sabe qual é o teu valor, não tem nada de errado. Você vai fazer o que há de acordo com a situação. Mas lembrando que é evolutivo, porque evolutivo. Se você tem um Kiron e fica sozinho, não quer dizer que você vai ter todos os bens que poderia ter. Exato. Então, lá na frente, quando crescer o apartamento, carros, bens e tudo mais que você conquistou junto com essa outra pessoa, ou seja, junto com o Hércules, tem que tomar cuidado porque o Hércules pode falar que foi ele que fez tudo sozinho. Exato. Mas você sabe o quanto você compartilhou e partilhou. Você sabe qual é o teu valor ali, né? Né? Você precisa saber. Kiron na 9, professor. Vem através dos estudos, né? Ah, não, 9 é muito legal. Tem que buscar. Vem através dos estudos. Então, como a gente sabe que Kiron era muito culto e muito inteligente, o estudo ali tem que ser valorizado. Agora, veja bem, também pode acontecer de você chegar depois que se formou, pegou um certificado, pegou um não sei o que, você não faz nada com aquilo. Você acha que você não está pronto. É. Kiron na 9 sempre acha que não está pronto. E busca. Inclusive, são os maiores obesos intelectuais. Né? Sim. Por quê? Porque eles absorvem muita informação e não passam nada. Isso é muito tem que ensinar, tem que passar. No caso aí, o exercício é passar para o Hércules, ou passar para o outro. Exatamente. O conhecimento adquirido. Perfeito. Porque Kiron em Sagitário é saber a sua verdade, qual o sentido da vida. Então, se o sentido da vida é o meu, é compartilhar, então eu preciso mostrar para o maior número de pessoas a facilidade que eu tenho de aprender, que também tem muita facilidade, muita curiosidade. Kiron na 10. Nossa, essa também dói, viu? Essa dói. 4 e 10 é difícil, né? 4, 10, 1 e 7 são as mais difíceis. Olha, vamos lá. Casa 10, o profissional. Área profissional, uma área de trabalho profissional. Né? Quem tem um Kiron na 10 vai almejar uma hora sentar na cadeira de direção da empresa ou sentar numa gerência. Ele vai sempre ali, então, ele vai fazer múltiplas coisas. E ele tem o dom, ele tem o conhecimento, ele resolve coisas, é muito criativo. Mas você tem que entender uma coisa. Você vai estar do lado direito, talvez, de quem senta na cadeira do diretor. Esse que é o problema. Ele faz todo mundo crescer. Por quê? Porque ele tem tanto medo de fracassar, ele tem tanto medo de errar, que ele potencializa o maior dom dele para ajudar o outro. Então, o Kiron na 10 precisa ocupar o lugar da cadeira. Certo? Então, é delicado. Muitas pessoas vão, né? Quase tô lá,
de repente a empresa contrata alguém, coloca alguém e ele vai apoiar o Hércules. Ele vai apoiar. Se você... Olha, eu dava no passado uma história que eu falava do Rubinho Barrichello. Porque ele treinava os carros, ele melhorava os carros, ele fazia muita coisa, preparava tudo, estava sempre, né, e tal. Só que, de repente, tem aquela história que ele fala assim, ó, deixa ele passar. Era ceifado. Né? Deixa ele ser o campeão. Exato. Entende? Então, você tem que se conscientizar e não arcar com um ferimento nesse sentido, porque, na verdade, está dizendo que você sabe mais que aquele. Eu tenho mais potencial que aquele. Sim. Mas se você contratar e você chegar, mesmo de uma empresa e falar assim, olha, eu posso ser o segundo, mas eu posso receber bem, eu posso organizar, eu posso me sentir bem com tudo isso. Pode. Entende? Então, é um trabalho grande, isso aí leva um tempo e também... trabalho de valor social, né, pessoal? É bom uma autoridade. terapia de apoio para as pessoas que têm esse aspecto. Eu aconselho. Sim. Para elas se sentirem potentes. Mas eu sempre falo, tenta buscar esse lugar, porque talvez você vai conseguir todo o reconhecimento que você quer e ser muito bom neste lugar também, né? Eu gosto de tornar as pessoas ali líderes ali, né, neste lugar, mas não é fácil. Na 11, professor, você vai ter que voar, porque estourou. 11. Área de grupo, né? Grupos, então, pertencimento, né? O que não faz por outros. O Hércules fica sendo um grupo de pessoas. Sim. Se tem uma empresa e tem um grupo, cuidado. Se tem uma festa, um evento, você pode sair de lá muito triste, porque parece que todo mundo abusou de você e todo mundo... Aí você foi lá... Você não foi nem visto. Você está com os amigos, então vai ter um churrasco com os amigos. Você levou o carvão, levou tudo, não sei o quê. Aí você foi lá e tal, de repente alguém te ligou, aí você não pôde ficar ali, você teve que ir embora, fez a festa para todo mundo, mas não ficou na festa. Uau, ai que chato. Ai, que chato. Porque... Né, ou então você está lá e você se sente magoado. Todo mundo comeu a linguiça, mas não sobrou um pedacinho para mim. Ninguém lembrou de mim. Você se sente mim. ferido por cuidar das pessoas do grupo. Um time de futebol, olha, eu fiz tanto por meu time, tal. Deram o troféu, o outro carregou o troféu, o outro não sei o quê, mas ninguém falou nada de mim. E ele fez tudo. Eu que dei o passe. Kiro geralmente vai estar uma palestra, se ele começar a olhar pessoas olhando no celular ou conversando, aquilo vai irritar quem tem Kiro na 11, né? Porque ele quer ser visto, ele quer ser validado, ele precisa ser validado nesses grupos, né? Lembrando que, por causa de grupo, a palavra que hoje é usada, bullying, vem... E quem tem bullying ou passou por isso é quem tem um Kiro de 11. Uau, olha, fica a dica. Então, você já veio para vivenciar essa dor, para mostrar o seu valor e entender. Porque ele pode ser o esquisitinho, feinho, ou aquele que todo mundo tira um sarro, aquele que é legalzinho com todo mundo. É fundamental. Você precisa entender que você não precisa desse reconhecimento, você só precisa estar neste lugar e saber que se não fosse por você, nada daquilo tinha acontecido. E só por isso está bem. Então, temos que aceitar também que nem todo mundo vai brilhar, mas para o sol brilhar precisa de outros componentes ali dentro, né, na sua configuração. Ai, Kiro, na 12, professor, última casinha. Bora. Essa casinha é sossegada. Eu posso dizer uma coisa para você? Maioria das pessoas que eu encontrei, que eu atendi com Kiro de 12, não sentem o aspecto. Uau, você acha? Não sentem. Sabe por quê? Doação, porque é a casa, né, do terapeuta. Doação. É a área do terapeuta. Então, tipo assim, vai ser sobre muitas pessoas. Sim. A casa 12 oposta a 6. Então, ele projeta o Kiro em todo mundo que ele encontra no cotidiano dele. E como ele faz isso, faz aquilo, não tem uma área específica, não vai marcar. Que, como, por exemplo, a gente falou do profissional, a gente falou da comunicação, a gente falou do relacionamento. Não vai marcar especificamente. Ele pode, quem tem na 12, passar alguma coisinha no relacionamento, mas não vai ser toda hora, então não sente. Alguma coisinha com um amigo de trabalho. Mas é importante entender que Kiro na 12, no caso, ou Kiro em peixes, tá? Porque é a última casa do zodíaco ali, é um amor incondicional. Ele doa incondicionalmente, ele não faz reconhecimento nem troca. Mas o que a gente precisa entender é que doar demais é se perder muitas vezes. Então, a gente tem que doar sim, fazer esse lado altruísta, mas não se perca. Não viva a sua vida através de doação só por outro. Se olhe, se ame, busque teu valor. Eu não falei Kiro em aquário, que foi o que ele falou dos grupos, é exatamente isso, tá? É pedir esse reconhecimento nos grupos. Aquário, ele sempre vai querer ser visto pelo coletivo, ser o legalzão ali da tribo. Só que o que a gente precisa entender, Aquário precisa aceitar que ele faz parte, tá? Mas ele não precisa desse reconhecimento, ele precisa só ter confiança que ele é
é fundamental ali naquele lugar. E em Capricórnio, o Quirón em Capricórnio, ele sempre vai falar do nosso valor social. Então, se você sabe qual é o teu valor, se você sabe que você foi o responsável por aquela pessoa estar lá, só por isso já te basta. Você já está fazendo seu trabalho bem feito, né? Ordem, seriedade, estruturação. É que eu não vim falando na sequência. Sim. Agora, assim, Isso. terminamos essa ideia. Agora, veja, para algumas pessoas, o peso disso vai ser um pouco mínimo. Vai. Depende da vivência e experiência dela. Para outras pessoas, elas vão falar, nossa, o que mais pegou para mim no meu mapa inteiro foi uma posição de Quirón. Exato, está naquela Então, dor ainda, é né? assim, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós atendemos, tá? Procure evoluir o entendimento de Quirón nas casas, no mapa, né? Um atendimento, uma busca com a Carla, uma busca comigo sobre entender melhor essas questões, porque realmente, uma coisa a gente tem que falar, não são todas as pessoas que estudam astrologia que se dedicam muito a esse aspecto. Verdade. Tem atendimentos que nem se falam. falam. Nem se fala de Quirón. E tá tudo bem, cada um tá de acordo com a tua bagagem ali. Mas é muito importante. Porque você vai lá resolver uma questão que hoje dependendo da sua idade, hoje pode não ser tão pesado o aspecto, mas quando ele vai somando experiência, a gente sabe que os trânsitos vão chegar e em algum momento esse aspecto pode se tornar realmente um peso maior. Então fica a dica aí, pessoal, onde você tem Quirón pode ser sua maior ferida, mas também é sua maior cura, teu maior potencial. Isso. E quanto mais você sabe de você, que é o autoconhecimento, melhor você vai estar preparado para as adversidades da vida, para os trânsitos do céu. Bora! Gratidão, professor. Mais um. Estouramos, né? Estouramos aqui. Ele vai pegar a gente daqui a pouquinho lá fora. Sim, com certeza. Vai dar uma bronca, Ele a gente já pegar sabe disso. O Quirón, ele tem um Quirón forte também no mapa dele. Ele vai pegar o Quirón dele e vai mastigar a gente. nosso sonho. Mas gratidão. Espero que tenhamos passado ali a consciência um pouquinho do Quirón, mas nós vamos ter outros episódios e a gente vai citando também um pouquinho mais essas energias, porque faz parte do céu, faz parte da nossa missão. Geração cósmica. Sabendo melhor quem somos, seremos pessoas melhores. Um beijo no coração. Gratidão, professor. Um ótimo fim de semana para todos. Felicidades. Tchau, tchau.